O relógio digital do micro-ondas marcava 4h17 quando ouvi a chave girando na fechadura. Eu estava sentado no sofá da sala, ainda vestido com a roupa do dia anterior, os olhos fixos na porta. Não havia ligado as luzes. Apenas o brilho fraco da tela do celular iluminava meu rosto enquanto eu checava. Pela 10ª vez naquela noite, se havia alguma mensagem nova. Nada. A porta se abriu devagar, como se ela esperasse que eu estivesse dormindo. Daniela entrou com passos cuidadosos, segurando a bolsa contra o corpo. A luz do poste da rua que entrava pela janela revelou sua silhueta. O vestido preto que ela tinha usado quando saiu para jantar com as amigas. Os cabelos desalinhados e algo que fez meu estômago revirar. O batom antes perfeitamente aplicado estava borrado, manchado nos cantos da boca. Você está acordado, ela disse, mais como uma constatação do que uma surpresa. Levantei-me lentamente, sentindo cada músculo do meu corpo tenso pela espera angustiante das últimas horas. São 4 da manhã, Dani. Ela suspirou, tirando os sapatos de salto e deixando-os cair no chão com 2 sons abafados. Eu sei que horas são, Rafael. Você disse que voltaria à meia-noite. Disse que era só um jantar rápido. Os planos mudaram, ela respondeu, caminhando em direção ao corredor sem me olhar nos olhos. Mudaram como? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Liguei para você 15 vezes, mandei mensagens, você simplesmente me ignorou por 4 horas. Daniela parou no meio do corredor virando-se lentamente para mim. Sob a luz fraca, consegui ver melhor seu rosto. O batom borrado, uma pequena mancha escura no pescoço que poderia ser sombra, ou outra coisa. Os olhos brilhantes de um jeito que não via há muito tempo. Eu estava me divertindo, Rafael. Estava com minhas amigas. Não preciso ficar checando o celular o tempo todo, suas amigas. Repeti, sentindo um nó na garganta. Marina me ligou há 2 horas procurando você. Disse que vocês se separaram no restaurante às 11. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Daniela piscou várias vezes, sua mandíbula se apertando visivelmente. Marina não tinha que ter te ligado. Ela estava preocupada, eu estava preocupado. Onde você estava, Daniela? Saí para tomar um drink em outro lugar, ela disse, sua voz assumindo um tom defensivo. Encontrei outras pessoas, conversei e perdi a noção do tempo. Que outras pessoas, não sei, Rafael. Pessoas no bar. Você quer um relatório detalhado de cada segundo da minha noite? Dei um passo em sua direção. Quero saber por que você está chegando às 4 da manhã com um batom borrado e uma marca no pescoço. Ela levou a mão instintivamente ao pescoço, cobrindo o local que eu havia mencionado. Seus olhos se arregalaram por uma fração de segundo antes de recuperar a compostura. É sombra, Rafael. E meu batom borrou porque eu bebi, conversei, vivi um pouco. Desculpa se isso te incomoda. Me incomoda você mentir. Eu não estou mentindo. Sua voz ecoou pelas paredes do apartamento. Eu saí, me diverti, e voltei, ponto final. Então por que você tá tão na defensiva? Daniela jogou a bolsa no sofá com força. Porque você está me interrogando como se eu fosse uma criminosa. Não devo explicações sobre onde estou, com quem estou ou o que faço. Somos casados, Rafael. Não sou sua prisioneira. As palavras dela me atingiram como um soco no estômago. Casados. Faziam 5 anos que tínhamos dito sim um para o outro. Prometido estar juntos nas alegrias e nas tristezas, na saúde e na doença. Mas de uns tempos pra cá, algo havia mudado. Daniela havia mudado. Ninguém tá te prendendo. Respondi tentando manter a voz calma. Mas relacionamentos têm limites, têm respeito. E desaparecer por horas sem dar satisfação, voltar de madrugada desse jeito, isso não é sobre liberdade, Dani. É sobre consideração. Ela riu, mas não havia humor naquele som. Era uma risada amarga, quase cruel. Consideração. Você quer falar sobre consideração? Onde estava sua consideração quando você passava 12 horas por dia no escritório? Quando cancelava nossos planos porque tinha uma reunião importante? Quando me deixava jantando sozinha porque estava muito cansado? Isso é trabalho, Daniela. Eu estava construindo nossa estabilidade, nosso futuro. Nosso futuro, ela repetiu, balançando a cabeça. Sempre nosso futuro. Mas e o nosso presente, Rafael? Quando foi a última vez que você me olhou de verdade? Que me tocou com desejo? Que planejou algo especial para nós dois? Suas palavras me desarmaram. Era verdade que eu tinha me dedicado muito ao trabalho nos últimos 2 anos. A promoção para sócio da empresa de advocacia tinha exigido sacrifícios, mas eu fazia tudo por nós, pela vida que estávamos construindo juntos. Eu sei que tenho trabalhado muito, mas você sempre disse que entendia. Eu entendia, ela respondeu. Sua voz mais baixa agora é quase um sussurro. Ou pelo menos tentava, mas tem um limite, Rafael. Um limite para quantas noites eu posso jantar sozinha? Quantas vezes posso dormir ao seu lado me sentindo invisível? E a solução é sair por aí até as 4 da manhã? Voltar com batom borrado e marcas no pescoço? O clima voltou a ficar tenso instantaneamente. Eu já disse que não é nada disso! Ela praticamente gritou.
Por que você não consegue simplesmente confiar em mim? Porque você está mentindo, gritei de volta. Eu sei quando você está mentindo, Daniela. Conheço você há 8 anos. Ela me encarou por longos segundos, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Então, de repente, sua expressão mudou. Ficou fria, distante. Sabe de uma coisa? Cansei. Cansei de me justificar. Cansei de me sentir culpada por querer ter uma vida além dessas 4 paredes. Se você não confia em mim, então qual é o ponto de continuarmos juntos? Meu coração parou por um momento. O que você está dizendo? Estou dizendo que talvez a gente precise repensar essa relação. Ela respondeu, pegando a bolsa do sofá e caminhando em direção ao quarto. Estou dizendo que liberdade não pede permissão nem justificativa. E se você não consegue aceitar isso, então temos um problema muito maior do que uma noite fora. Ela entrou no quarto e bateu a porta, deixando-me sozinho na sala, com o som do relógio marcando cada segundo que passava. 4H32, o apartamento nunca tinha parecido tão silencioso, tão vazio. Voltei para o sofá e afundei entre as almofadas, o celular ainda na mão. Abri nossa galeria de fotos. Ali estava a nossa história, o primeiro encontro no café perto da universidade, a viagem para a praia onde eu pedi ela em namoro, o casamento cercado de amigos e família, a lua de mel em Paris, quando tudo tinha começado a desmoronar. A luz da manhã invadiu a sala através das cortinas entreabertas. Eu não tinha dormido. Passei a noite inteira repassando os últimos meses na minha cabeça, procurando por sinais que tinha ignorado, por pistas que não tinha visto. E quanto mais eu pensava, mais ficava claro que os sinais sempre estiveram lá. 3 meses atrás, Daniela tinha começado a frequentar a academia. Nada do anormal nisso, ela sempre gostou de se exercitar. Mas era a intensidade que tinha mudado. De repente ela estava indo todos os dias, às vezes 2 vezes por dia. Quero me sentir bem comigo mesma, ela dizia. E eu, idiota, tinha achado ótimo, incentivado até. 2 meses atrás ela tinha mudado o visual, cortou o cabelo mais curto, tingiu de um tom mais claro, começou a usar roupas diferentes, mais justas, mais ousadas. Tô me redescobrindo, ela explicou quando comentei sobre a mudança. E novamente, eu tinha apoiado, feliz por vê-la mais e confiante. 1 mês atrás, as saídas com as amigas tinham se tornado mais frequentes. Toda sexta, às vezes sábado também. Preciso socializar mais, ela justificava. E eu, sempre ocupado com processos e reuniões, achava justo que ela tivesse sua vida social. Mas agora, olhando em retrospecto, todos esses sinais se conectavam formando uma imagem que eu tinha me recusado a ver. O som da porta do quarto se abrindo me tirou dos pensamentos. Daniela apareceu já vestida para o trabalho. Calça social preta, blusa branca elegante, cabelo preso em um coque perfeito, nenhum traço do batom borrado da noite anterior. Ela estava impecável, como sempre. Bom dia menos, ela disse, seu tom neutro, profissional quase. Você vai trabalhar? Perguntei, minha voz rouca de cansaço. É sexta-feira, Rafael. Claro que vou trabalhar. A gente precisa conversar. Conversamos a noite inteira, ela respondeu, pegando uma maçã da fruteira. Ou melhor, você me interrogou a noite inteira. Dani, por favor, senta aqui comigo por 5 minutos. Ela hesitou, olhando para o relógio no pulso. Tenho uma reunião às 9. 5 minutos, repeti. Com um suspiro, ela se aproximou e sentou na poltrona em frente ao sofá, mantendo distância. Notei que ela evitava meu olhar. Olha, eu sei que as coisas não estão fáceis entre a gente. Comecei escolhendo cada palavra cuidadosamente. Sei que tenho trabalhado demais, que tenho sido ausente, mas isso não significa que eu não me importo. Você é a pessoa mais importante da minha vida, Dani. Ela fechou os olhos por um momento, como se minhas palavras a machucassem de alguma forma, Rafael. Me deixa terminar, interrompi suavemente. Eu quero consertar isso. Quero que a gente volte a ser como era antes. Podemos fazer terapia de casal, posso pedir para reduzir minha carga de trabalho, podemos viajar, fazer o que você quiser. Só me diz que ainda há uma chance. Quando ela abriu os olhos, havia lágrimas ali. Mas não eram lágrimas de esperança ou alívio. Eram lágrimas de algo que parecia muito com pena. Você é um bom homem, Rafael, ela disse lentamente. Sempre foi. Trabalhador, dedicado, responsável, mas... Meu coração acelerou. Mas eu não sei se isso é suficiente. Ela completou, sua voz quebrando levemente. Não sei se eu ainda sinto o que sentia por você. O mundo pareceu girar por um segundo. As palavras dela ecoavam na minha mente, se recusando a fazer sentido. Como assim você não sabe se ainda sente? Exatamente o que eu disse. Ela se levantou, limpando as lágrimas com as costas da mão. Eu não sei mais, Rafael. Tudo entre a gente virou rotina, obrigação, conveniência. Quando foi a última vez que você me beijou de verdade? Não um beijinho de bom dia ou boa noite, mas um beijo de verdade, daqueles que fazem o mundo parar. Tentei pensar, mas minha mente estava em branco. Quando foi a última vez que fizemos amor e não apenas sexo mecânico às pressas? Ela continuou. Quando foi a última vez que você me olhou e eu senti que você realmente me desejava?
e não apenas cumpria uma obrigação de marido. Dani, eu sempre desejei você. Não, Rafael. Você deseja a ideia de mim. A esposa perfeita que está em casa quando você chega, que entende suas ausências, que não reclama, que mantém tudo funcionando enquanto você constrói sua carreira, mas você não me vê, não vê a mulher real, com desejos reais, com necessidades reais. Isso não é verdade. Não é. Ela me desafiou. Então me diz, qual é a cor do meu esmalte hoje? Que perfume estou usando? Notou que pintei as unhas dos pés de vermelho ontem? Percebeu que comprei lingerie nova na semana passada? Lingerie que você nem viu porque estava dormindo quando cheguei do shopping? Eu não tinha resposta para nada disso. É isso, ela disse. A decepção clara em sua voz. Você não sabe por que não presta atenção. Vive no seu mundo de processos e contratos enquanto eu me torno invisível ao seu lado. Eu sinto muito, sussurrei, sentindo minhas próprias lágrimas começarem a se formar. Sinto muito por não ter percebido, mas ainda há tempo. A gente pode. Talvez ela me interrompeu. Ou talvez já seja tarde demais. O que significa isso? Daniela pegou a bolsa e caminhou em direção à porta. Significa que eu preciso de espaço, Rafael. Preciso de tempo para pensar sobre o que eu quero, quem eu sou, se ainda faz sentido estarmos juntos. Você está falando de separação? Estou falando de uma pausa. Ela respondeu, a mão já na maçaneta. Vou ficar alguns dias na casa da minha mãe. Acho melhor pra gente ter esse tempo separados. Não levante-me rapidamente. Não faz isso, Dani. A gente pode resolver isso juntos. Fugir não vai ajudar. Não estou fugindo, ela disse firmemente. Estou me dando a chance de respirar, de pensar com clareza. E você também deveria fazer isso. E a noite passada? Perguntei, minha voz mais dura do que pretendia. Você vai pelo menos me contar a verdade sobre onde esteve? Daniela me encarou por longos segundos. Por um momento pensei que ela fosse finalmente me contar, mas então ela abriu a porta. Boa sorte no trabalho, Rafael. E saiu, deixando a porta se fechar suavemente atrás dela. Passei o dia seguinte como um zumbi. Liguei no escritório dizendo que estava doente, coisa que nunca tinha feito em 5 anos de sociedade. Fiquei perambulando pelo apartamento, cada cômodo me lembrando de momentos felizes que agora pareciam pertencer a outra vida. Tentei ligar para Daniela várias vezes. Todas caíram direto na caixa postal. Mandei mensagens, nenhuma resposta. Era como se ela tivesse simplesmente desaparecido da minha vida. Na tarde de sábado, a campainha tocou. Era Marcelo, meu melhor amigo desde a faculdade. Marina me ligou. Ele disse quando abri a porta. Contou o que aconteceu. Cara, você tá péssimo. Olhei para meu reflexo no espelho do corredor. Ele estava certo. Barba por fazer, olheiras profundas, roupas amassadas. Eu estava um lixo entre a mermúria. Marcelo entrou com uma sacola que revelou conter cerveja e pizza. Conhecimento de causa. Ele sabia que eu provavelmente não tinha comido direito. Então ele disse depois que nos acomodamos na sala. Quer falar sobre isso? E eu falei. Contei tudo, a chegada às 4 da manhã, o batom borrado, a marca no pescoço, a discussão, a fala sobre liberdade, a decisão dela de se mudar temporariamente para a casa da mãe. Marcelo me ouviu em silêncio, tomando sua cerveja pensativamente. Você acha que ela tá tendo um caso? Ele perguntou finalmente. Não sei. Respondi. Honestamente, parte de mim quer acreditar que não, que é tudo um mal-entendido. Mas os sinais, quais sinais? Contei sobre os últimos meses, a academia, a mudança de visual, as saídas frequentes. Cara, Marcelo suspirou. Não quero te deixar mais paranoico. Mas isso tudo são sinais clássicos, sinais do Quay, de alguém que está em um caso. Ou pelo menos interessada em alguém. Senti um aperto no peito. Como você pode ter tanta certeza? Marcelo pareceu desconfortável. Por quê? Porque já passei por isso. Com a Júlia tinha sido a noiva de Marcelo 3 anos atrás. Eles tinham terminado repentinamente, poucos meses antes do casamento. Ele nunca tinha me contado os detalhes. Ela te traiu? Ele assentiu lentamente. Por cismeses com um cara da academia dela. Os sinais eram todos iguais. Mudança de visual, exercícios obsessivos, celular sempre trancado, saídas frequentes com amigas. Quando descobri, ela disse exatamente o que Daniela te disse. Que precisava de liberdade, que eu era ausente, que não havia, mas você era ausente. Era ele, admitiu. Trabalhava muito, viajava bastante. Mas isso não justifica a traição, Rafael. Se ela estava infeliz, deveria ter conversado comigo, não procurado conforto nos braços de outro. Fiquei em silêncio, processando suas palavras. Você acha que eu devo investigar? Perguntei finalmente. Acho que você precisa de respostas. Ele respondeu. Seja qual for a verdade, você merece saber. Viver na incerteza é pior do que saber uma verdade dolorosa. Como eu investigo isso? Não faço ideia de por onde começar. Marcelo pensou por um momento. O celular dela. Ela deixou alguma coisa por aqui? Não. Levou tudo. E o notebook? Vocês compartilham um computador? Não mais. Ela tem o dela. Redes sociais? Não conheço as senhas dela.
Marcelo tamborilou os dedos no braço do sofá. Precisa ter alguma coisa que ela esqueceu, alguma pista. Passamos as próximas horas vasculhando o apartamento. No guarda-roupa dela, encontramos roupas que eu nunca tinha visto. Vestidos curtos, tops decotados, lingerie e cara que definitivamente não tinha sido usada comigo. No banheiro, uma coleção nova de maquiagens e perfumes. Na gaveta de acessórios, brincos caros que eu não lembrava de ter comprado para ela. Mas a descoberta mais reveladora veio quando olhamos as contas do cartão de crédito que estava sobre a mesa. Daniela tinha se esquecido de levar a fatura impressa. Olha isso, Marcelo apontou para vários lançamentos. Barrow Races, 3 vezes no último mês. Sempre às sextas. Nunca ouvi falar desse lugar. Marcelo disse sombriamente. É um bar sofisticado na Zona Sul. Conhecido por ser ponto de encontro de pessoas que procuram casos discretos. Meu estômago embrulhou. Tem mais, ele continuou, percorrendo a lista. Hotel Mirante, 23 de outubro. Hotel Mirante de novo, 15 de novembro. Hotel. Minha voz saiu estrangulada. Por que ela estaria indo a um hotel? Marcelo me olhou com pena. Rafael. Não, balancei a cabeça vigorosamente. Tem que ter outra explicação. Talvez ela tenha ido a algum evento, alguma reunião de trabalho em hotel 2 vezes. Ela trabalha com eventos corporativos, argumentei desesperadamente. Provavelmente estava organizando algo, mas até eu não acreditava nas minhas próprias palavras. Marcelo colocou a mão no meu ombro. Cara, eu sei que é difícil, mas você precisa encarar a possibilidade. Os sinais estão todos aí, o que o Faco? Vai ao Bar Oasis hoje à noite, ele sugeriu. Sexta-feira, certo? Se ela tem ido lá toda semana, pode ser que vá novamente. E se ela me vê, melhor ainda. Você terá sua resposta. O Bar Oasis ficava em um bairro elegante que eu raramente frequentava. A fachada discreta não entregava o luxo do interior. Luzes suaves, música ambiente sofisticada, decoração moderna com toques de dourado. Cheguei às 22 horas, meu coração batendo acelerado. Usei um boné e roupas casuais, tentando passar despercebido. Sentei-me em um canto estratégico do bar, de onde podia ver a entrada e boa parte do salão. Por 1 hora nada aconteceu. Apenas casais bem vestidos, grupos de amigos, executivos relaxando após uma semana de trabalho. Comecei a me sentir ridículo. Talvez Daniela realmente viesse aqui apenas para relaxar, como ela tinha dito. Talvez eu estivesse sendo paranoico, deixando as palavras de Marcelo envenenarem minha mente. Mas então, às 23h15 ela entrou. Daniela estava deslumbrante. Vestido vermelho justo, que eu nunca tinha visto. Salto alto, cabelo solto em ondas perfeitas, maquiagem impecável. Ela sorria, confiante, enquanto caminhava em direção ao bar. Meu primeiro instinto foi me levantar, ir até ela, confrontá-la. Mas me obriguei a ficar sentado. Persevaver precisava entender. Ela pediu um drink e se acomodou em um dos banquinhos do bar. Alguns minutos depois, um homem se aproximou. Alto, cabelos grisalhos bem cortados, terno caro. Ela sorriu ao vê-lo, um sorriso que não via há muito tempo, genuíno, animado, radiante. Eles se cumprimentaram com um beijo no rosto que durou 1 segundo a mais do que deveria. Ele colocou a mão na parte baixa das costas dela quando a guiou até uma mesa mais reservada no fundo do bar. Senti meu sangue ferver. Quem era aquele homem? Como eles se conheciam? O que estava acontecendo? Esperei 15 minutos, tempo suficiente para eles se acomodarem e começarem a conversar. Então, mantendo o boné puxado para baixo, levantei-me e caminhei casualmente em direção aos banheiros, que ficavam próximos à mesa deles. Conforme passava, consegui captar fragmentos da conversa. Tão feliz que você pôde ouvir a voz dele, suave e sedutora. Eu não perderia por nada a voz dela, íntima, calorosa. Como estão as coisas em casa? Parei de respirar por 1 segundo. Complicadas, Daniela respondeu. Tivemos uma discussão séria, acho que ele está começando a suspeitar. E como você se sente sobre isso? Aliviada, de certa forma. Cansei de mentir, de esconder. É exaustivo. Continuei andando antes que percebessem minha presença, mas tinha ouvido o suficiente. Minha visão estava embaçada, meu coração disparado. Precisava sair dali antes de fazer algo de que me arrependesse. No banheiro, joguei água fria no rosto. Tentando recuperar o controle, olhei para meu reflexo no espelho. O homem que via ali não era mais o Rafael confiante que conhecia. Era alguém quebrado, traído, perdido. Quando saí, tomei coragem e passei pela mesa deles novamente. Desta vez, estavam mais próximos. Ele segurava a mão dela sobre a mesa, seus dedos entrelaçados de um jeito que deveria ser íntimo demais para apenas amigos. Daniela ria de algo que ele havia dito, seus olhos brilhando de um jeito que não brilhavam para mim há meses. Foi então que ela olhou na minha direção. Nossos olhares se encontraram por uma fração de segundo. Vi seus olhos se arregalarem, o riso morrendo em seus lábios. Ela me reconheceu, mesmo com o boné. Não esperei para ver sua reação. Virei-me e saí do bar rapidamente, empurrando a porta e emergindo no ar frio da noite. Andei sem rumo por alguns quarteirões, tentando processar o que tinha acabado de presenciar. Meu celular tocou. Era Daniela, ignorei. Tocou novamente. E novamente.
Finalmente atendi. Rafael, sua voz estava tensa. On voca esta. Longe de voca, você estava no bar. Eu te vi. E eu vi você, respondi. Minha voz saindo mais calma do que eu me sentia. Vi você com ele. Silêncio do outro lado da linha. Rafael, não é o que você está pensando. Uma risada amarga escapou de meus lábios. Não é. Então o que é, Daniela? Por favor, me ilumine. Me conta que história você inventou dessa vez. Ela... E complicado não me parece complicado. Parece bem simples, na verdade. Você está tendo um caso. Não, ela protestou. Não, e o caso não é apenas isso. Então é o quê? Minha voz subiu. Você está apaixonada por ele? É por isso que voltou às 4 da manhã com o batom borrado? É com ele que você ficou naquela noite? Rafael, para. Por favor, para. Deixa eu explicar. Então explica quem é esse homem. Explica por que você está segurando a mão dele. Explica os hotéis no seu cartão de crédito. Explica tudo. Ouvi ela respirar fundo do outro lado. Não por telefone, ela disse finalmente. Volta pro apartamento. Eu vou pra lá agora, a gente precisa conversar pessoalmente. Você vai mesmo vir ou vai continuar sua noite com ele? Eu vou, ela prometeu. Meia hora eu estar só aí. Por favor, Rafael, me dá essa... chance. Desliguei sem responder e comecei a caminhar de volta para casa, cada passo pesando como chumbo. Daniela chegou 40 minutos depois, ainda usando o vestido vermelho. Ela entrou no apartamento hesitante, como se estivesse pisando em território inimigo. Eu estava sentado à mesa da cozinha, uma garrafa de uísque pela metade na minha frente. Não era de beber muito, mas aquela noite era excepcional. Então disse, sem olhar para ela. Chegou a hora da verdade. Ela puxou uma cadeira e sentou-se à minha frente, suas mãos tremendo levemente. Antes de eu começar, eu preciso que você entenda uma coisa. Ela falou, sua voz baixa. Eu nunca quis te machucar. Nunca foi sobre te machucar. Mas machucou, respondi simplesmente. Então fale logo. Daniela respirou fundo, como se estivesse se preparando para pular de um precipício. O nome dele é Fernando. Conheci ele há 4 meses na academia. Meu maxilar se apertou, mas não a interrompi. Ele começou a conversar comigo, dizia que admirava minha dedicação aos treinos. Era gentil, atencioso, engraçado. No começo era apenas conversa casual, mas então ele me convidou para tomar um café e eu aceitei. Você aceitou? Repeti sem emoção na voz. Era apenas um café, Rafael. Eu juro que no começo era só isso. Amigo novo, alguém que me via, que prestava atenção em mim. E quando deixou de ser só isso? Ela hesitou. Há 2 meses. A gente tinha combinado de tomar café depois da academia, como sempre, mas estava chovendo muito, e ele sugeriu que fôssemos para um lugar mais confortável. Acabamos indo para um hotel, apenas para conversar longe da chuva. Apenas para conversar. Naquele dia, A gente sentou no restaurante do hotel, conversou por horas. Ele me contou sobre o Divi se eu continue 0938 dele, sobre como se sentia sozinho, e eu contei sobre nós, sobre como me sentia invisível, não valorizada. E você achou apropriado desabafar sobre nosso casamento com um estranho? Daniela limpou uma lágrima que começava a escorrer. Ele não era mais um estranho naquela altura. Tinha se tornado alguém que me escutava, que se importava com o que eu tinha a dizer. Algo que você parou de fazer há muito tempo, então a culpa é minha. Não, ela exclamou, não estou culpando você. Estou tentando te fazer entender como cheguei até aqui. Estou tentando ser honesta finalmente. Continue então, disse, tomando mais um gole de uísque. Na segunda vez que fomos ao hotel, há 1 mês, as coisas mudaram. A gente estava no restaurante novamente, conversando, rindo, e então ele me beijou. Eu deveria ter parado, deveria ter me afastado. Mas não parei, Rafael. Eu retribuí o beijo. Fechei os olhos, sentindo uma dor física no peito. E depois, fomos para um quarto. Sua voz era quase um sussurro agora. E aconteceu. A gente dormiu juntos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eu tinha me preparado para essa confirmação, mas ouvi-la dizer em voz alta era completamente diferente. Quantas vezes? Perguntei. Minha voz estranhamente calma. 3 vezes. Aquela primeira vez e mais 2 depois. E a noite que você voltou às 4 da manhã? Ela sentiu, lágrimas correndo livremente agora. A gente tinha combinado de se encontrar depois do jantar com minhas amigas. Fomos para o apartamento dele. Eu perdi a noção do tempo. E quando vi já eram 4 da manhã. Eu não queria te machucar, Rafael. Eu não sabia como lidar com tudo isso. Levantei-me caminhando até a janela. Lá fora a cidade continuava sua vida normal, indiferente ao meu mundo que estava desmoronando. Você está apaixonada por ele? Perguntei sem me virar. Eu não sei. Sei que me sinto viva quando estou com ele. Sei que ele me faz sentir desejada, especial. Mas amor, não sei se é isso. E por mim ainda sente algo? Claro que sinto. Ela se levantou, aproximando-se. Rafael, você é meu marido. Dividimos 5 anos de casamento, 8 anos juntos. Tem tanta história entre a gente. Mas não é suficiente, terminei por ela. Não sei se ela admitiu, sua voz quebrando.
Não sei mais o que sinto. Estou confusa, perdida, por isso pedi tempo. Preciso entender o que realmente quero. Virei-me para encará-la. E enquanto você decide, eu fico aqui esperando. Esperando para saber se sou escolhido ou descartado? Não é assim. É exatamente assim, Daniela. Explode. Finalmente você está dividida entre dois homens. Entre seu marido e seu amante. E espera que eu simplesmente aceite isso com calma, enquanto você descobre o que quer? Eu entendo sua raiva. Raiva e sem humor. Você acha que isso é raiva? Isso é devastação, Daniela. É traição. É humilhação. É anos de confiança jogados no lixo. Eu sinto muito, ela soluçou. Sinto muito por tudo. Mas eu não posso fingir que não aconteceu. Não posso fingir que ainda somos o casal feliz que éramos antes. Nós nunca fomos perfeitos. Disse minha voz mais baixa agora. Todo casamento tem problemas. Mas a diferença é que eu estava disposto a lutar pelo nosso. E você preferiu procurar conforto nos braços de outro. Não foi uma escolha consciente. As coisas simplesmente aconteceram. Não, Daniela, coisas não simplesmente acontecem. Você fez escolhas. Escolheu aceitar o convite para café. Escolheu ir ao hotel. Escolheu beijá-lo de volta. Escolheu dormir com ele. Foram suas escolhas. E agora tem que arcar com as consequências. Ela baixou a cabeça, derrotada. O que você quer de mim, Rafael? Eu quero menos. Comecei. Minha voz embargada. Eu quero que nada disso tenha acontecido. Quero voltar no tempo e ser o marido que você precisava. Quero ter prestado mais atenção, ter estado mais presente. Quero ter impedido isso de acontecer. Rafael, mas não posso. Continuei. Não posso mudar o passado. E aparentemente, não posso competir com o presente que ele te oferece. Então talvez a única coisa que eu possa fazer é aceitar que perdi você. Você não perdeu. Perdi sim. Disse com firmeza. Perdi você no momento em que você procurou outro homem. Perdi você quando ele se tornou a pessoa que te faz sentir viva. Perdi você, Dani. E acho que no fundo você também sabe disso. O silêncio voltou a preencher o ambiente. Daniela chorava silenciosamente. E eu sentia meu próprio mundo desmoronar definitivamente. Os dias que se seguiram foram um borrão. Daniela recolheu mais de suas coisas e voltou para a casa da mãe. Conversamos apenas por mensagens, discussões práticas sobre contas e compromissos, evitando cuidadosamente qualquer menção ao elefante na sala. Marcelo vinha me visitar diariamente, trazendo comida e tentando me manter são. Meus pais ligavam preocupados, sentindo que algo estava errado, mas sem saber exatamente o que. Foi no 5º dia que Daniela pediu para nos encontrarmos novamente. Desta vez, foi em um café neutro, público, longe de memórias compartilhadas. Ela estava diferente. Mais calma, mais composta, como se tivesse tomado uma decisão. Conversei muito com minha terapeuta essa semana. Ela começou depois que pegamos nossos cafés. E com minha mãe. Tentei entender o que realmente quero. Meu coração acelerou, mas mantive minha expressão neutra. E percebi que estava sendo covarde. Estava tentando manter os dois mundos, você e Fernando, sem tomar uma decisão definitiva. Isso não era justo com nenhum de vocês. Principalmente comigo. Não pude deixar de comentar. Ela assentiu, aceitando a crítica. Rafael, você é um homem incrível. Sempre foi. Trabalhador, honesto, dedicado. Qualquer mulher teria a sorte de estar com você. Senti meu estômago afundar. Sabia o que vinha a seguir. Mas, provoquei. Mas eu mudei ela, disse suavemente. Nesses últimos meses, conhecendo Fernando, saindo, me permitindo ser mais livre, eu descobri partes de mim que tinha esquecido que existiam. E não posso mais ignorar isso. Não posso mais voltar a ser a pessoa que era. E essa pessoa que você é agora não me inclui. Não é sobre você não me incluir. Ela tentou explicar. É sobre eu precisar descobrir quem sou, sem estar definida por um relacionamento. Casei jovem, fui direto de morar com meus pais para morar com você. Nunca tive a chance de apenas ser eu. Então Fernando é sua saída? Sua chance de descobrir quem você é? Não, ela surpreendeu-me. Terminei com Fernando ontem. Pisquei, confuso. Terminou? Terminei. Ela confirmou. Porque percebi que não era sobre ele. Ele foi um catalisador, alguém que me mostrou que eu precisava de mudanças. Mas construir um novo relacionamento enquanto ainda estava casada era errado. E usar ele como muleta para deixar você também seria errado. Então o que você está dizendo? Daniela pegou na minha mão sobre a mesa, seus olhos vermelhos, mais determinados. Estou dizendo que quero o divórcio, Rafael. Não porque não gosto de você, mas porque não é justo continuarmos juntos quando não estou mais apaixonada da maneira que deveria estar. Você merece alguém que te ame completamente, sem reservas. E eu mereço a chance de descobrir quem sou sozinha. As palavras dela eram como facas, mesmo que ditas com gentileza. Então é isso. Acabou? Acho que acabou faz tempo. Ela disse tristemente. A gente só estava adiando o inevitável, vivendo no piloto automático. Retirei minha mão da dela, sentindo necessidade de espaço físico. Você tem razão, admiti finalmente, as palavras saindo com dificuldade.
No fundo, eu já sabia. Só não queria aceitar. Sinto muito, Rafael, de verdade. Eu também sinto, disse honestamente. Sinto por não termos conseguido. Sinto por não ter sido suficiente. Você era suficiente, ela insistiu. O problema nunca foi você. Era nós. Éramos jovens, mudamos, crescemos em direções diferentes e só contas, ficamos em silêncio por alguns minutos, processando o fim definitivo do nosso casamento. Como a gente faz agora? Perguntei. Com calma, com respeito, ela respondeu. Vamos dividir as coisas de maneira justa. Não precisa ser uma guerra. Podemos terminar isso com dignidade. Dignidade, repeti a palavra, pensando em quão pouco dignificante tinha sido descobrir a traição. Mas ela tinha razão. Não havia necessidade de tornar as coisas ainda piores. Você vai ficar bem, Rafael, Daniela disse, levantando-se para ir embora. Sei que não parece agora, mas vai. Você é forte e vai superar isso. E você, vai ficar bem? Ela sorriu tristemente. Espero que sim. Espero encontrar o que estou procurando. E espero que um dia você possa me perdoar. Um dia concordei. Mas não. Ela sente, entendendo, e saiu do café doxando-me sozinho com meu café frio e o peso do fim do meu casamento. 3 meses depois eu estava em meu novo apartamento. Menor que o antigo, mas completamente meu. O divórcio tinha sido finalizado na semana anterior. Tudo dividido de maneira justa, sem brigas ou ressentimentos desnecessários. Daniela ficou com alguns móveis, eu com outros. Dividimos as economias. Cancelamos contas conjuntas. Separamos nossas vidas que tinham sido entrelaçadas por tanto tempo. Marcelo me ajudou com a mudança, assim como outros amigos que apareceram para dar suporte. Foi reconfortante perceber que, apesar de ter perdido meu casamento, não tinha perdido minha rede de apoio. Como está se sentindo? Marcelo perguntou enquanto organizávamos a cozinha. Melhor, respondi honestamente. Ainda dói, claro, mas é uma dor diferente. Não é mais aquela dor aguda da traição. É mais como uma tristeza do que poderia ter sido. Isso é progresso, acho que sim. A terapia está ajudando muito. Percebo agora que nosso casamento tinha problemas muito antes de Fernando aparecer. Eu estava tão focado no trabalho que esqueci de cultivar a relação. E ela, em vez de comunicar sua infelicidade, procurou válvula de escape em outro lugar. Vocês dois erraram, Marcelo observou. Exatamente. Não foi culpa só dela, nem só minha. Foi um fracasso conjunto. Entender isso tem me ajudado a superar o ressentimento. Meu celular apitou. Era uma mensagem de Amanda, uma colega de trabalho com quem tinha estado saindo casualmente nas últimas semanas. Ainda confirma o jantar de hoje? Sorri, digitando uma resposta positiva. Então a coisa com Amanda tá evoluindo? Marcelo provocou. Tá indo bem, admiti. Nada sério ainda. A gente tá conhecendo, sem pressão. É refrescante, na verdade. Diferente como Daniela e eu nos conhecemos na faculdade. Era tudo muito intenso, muito apaixonado. Com Amanda é mais tranquilo, mais maduro. A gente conversa muito, ri bastante. Não sei onde vai dar, mas estou curtindo o processo. Você merece ser feliz, cara. Obrigado, disse sinceramente por tudo. Por estar aqui, por me aguentar naquelas primeiras semanas terríveis. É para isso que servem amigos. Continuamos organizando o apartamento e me peguei pensando em como a vida era estranha. 3 meses atrás, meu mundo tinha desmoronado. Hoje estava construindo um novo, diferente, mas com suas próprias possibilidades. 6 meses depois do divórcio, encontrei Daniela por acaso em um shopping. Foi estranho no começo, aquele momento de reconhecimento, a decisão de aproximar ou ignorar. Decidimos conversar como Volca esta? Ela perguntou, genuinamente interessada. Bem, respondi. E era verdade. Trabalho ainda intenso, mas aprendi a fazer um melhor equilíbrio. Comecei a fazer terapia seriamente, o que tem me ajudado muito. Fico feliz em ouvir isso. Ela sorriu. Você tá saindo com alguém? Tô, Amanda, uma colega de trabalho. É novo ainda, mas promissor. E você? Também estou saindo com alguém. Um professor de yoga que conheci há 2 meses. É bem diferente do que estava acostumada, mas de uma maneira boa. Ficamos em silêncio confortável por um momento. Rafael, ela disse, eventualmente eu queria te agradecer por como você lidou com tudo. Você tinha todo o direito de tornar o divórcio um inferno, de ser cruel, de tentar me machucar. Mas não foi. Você foi digno mesmo quando eu não merecia. Descobri que guardar raiva só me machucaria no final. Expliquei. E que apesar de tudo, o que tivemos foi real em algum momento. Isso merecia respeito. Você é um bom homem, Rafael. Sempre foi. E você está encontrando o que procurava? A liberdade e o descobrir quem você é? Ela pensou por um momento. Estou aprendendo que liberdade não é fazer o que quer sem consequências. É ter a coragem de ser honesta sobre o que precisa e fazer escolhas conscientes. Eu errei muito contigo. Deveria ter conversado sobre minha infelicidade em vez de procurar escape em outro lugar. E eu deveria ter prestado mais atenção. Concordei. Deveria ter visto sinais, feito mais esforço. A gente falhou juntos. Mas estamos crescendo separados, ela completou.
E talvez esse fosse o ponto o tempo todo. Nos despedimos com um abraço, sem rancor, sem peso, e enquanto eu ia embora, percebi que tinha finalmente alcançado algo valioso. Não raiva, não tristeza, mas aceitação. Aceitação de que algumas histórias terminam, que pessoas mudam, que o amor às vezes não é suficiente, e que liberdade de verdade tanto a dela quanto a minha. Não era sobre fazer o que bem entendesse sem pensar nos outros. Era sobre ter a coragem de ser honesto, de fazer escolhas difíceis, de assumir responsabilidade pelas consequências. Daniela tinha procurado liberdade nos braços de outro homem. Eu tinha encontrado liberdade aprendendo a me valorizar, a estabelecer limites saudáveis, a não me perder em um relacionamento. Ambos tínhamos pagado um preço alto por essas lições, mas no final ambos estávamos caminhando em direção a versões mais autênticas de nós mesmos. E talvez no final das contas essa fosse a verdadeira liberdade que ambos precisávamos encontrar.